A palavra filosofia é grega e significa amor à sabedoria. É o estudo das questões humanas, tendo como base a razão. Falando dessa forma, pode até parecer alguma coisa bem chata e distante da nossa realidade, mas a filosofia está presente no nosso cotidiano e muitas vezes a gente nem percebe. Esse é o nosso assunto de hoje. Professor, seja bem-vindo ao Contemporâneas. Vamos começar explicando o que é filosofia. Bom, o nome filosofia diz de amor ao conhecimento, amor ao saber, né? Amizade ao conhecimento. É uma, digamos assim, uma tradição, um modo de pensar o mundo através, e sobretudo através de conceitos, ou de um processo que a gente chama de racionalização, né? ou de desenvolvimento de atividades racionais, argumentos, conceitos, propostas críticas, problematizações. Mas a filosofia, de alguma maneira, por essa perspectiva conceitual, está presente em todas as áreas, nas ciências, no nosso cotidiano, exatamente porque esse é o modo da nossa cultura se desenvolver, né? Ou seja, através de conceitos, através de processos argumentativos. E digamos assim, num nível mais elaborado, mais exigente, que a filosofia se desenvolve, né? Diferente ele chama assim, do senso comum, da atividade normal das pessoas. Pois é, puxando isso que o senhor falou, a gente pensa muito em filosofia enquanto disciplina, mas posso dizer que ela é onipresente, então, é o ato de pensar, de refletir, de tentar enxergar o mundo, seria isso? De tentar enxergar o mundo de uma maneira crítica, conceitual, argumentativa. É claro que, vamos dizer assim, todos nós temos um nível de atividade conceitual, argumentativa, né? Seja a dona de casa, seja o trabalhador rural, seja o intelectual de outras áreas, também tem uma atividade crítica, problematizadora. A filosofia tenta se especializar nisso, né? Pensar em questões desse nível de modo, digamos assim, mais profundo e articulado desse desenvolvimento. Ou no aspecto, digamos assim, mais restrito ou técnico, a filosofia acabou se desenvolvendo dentro da escola, né? Ou seja, dentro das universidades, e ali é que ela acabou se desenvolvendo, mas no seu nascimento, ela era uma atividade de discussão, entre os gregos especialmente, era na rua, na praça, no mercado, onde determinadas pessoas começaram a se desenvolver nessa habilidade, né, de problematizar, pensar naquilo que é dito, pensar no significado das palavras, ver os desdobramentos que aquelas palavras podem ter. E isso, digamos assim, cria um certo processo na sociedade que, vamos dizer assim, tem aspectos interessantes e não interessantes, sobretudo se você olhar para aqueles que querem problematizar ou aqueles que não querem problematizar, né? Por que eu pergunto isso? Porque quando se pensa em filosofia, pelo menos assim, o leigo, quem não está envolvido no meio acadêmico, se pensa em algo muito distante e chato. Mas, na verdade, filosofia a gente pode dizer que ela está, até como o senhor falou agora, ela está inserida no cotidiano da gente. De fato, vamos dizer assim, como um elemento da nossa cultura, da nossa tradição geral, a filosofia está presente, né? Ou seja, está presente na medida em que alguém procura levantar argumentos, mesmo sem conhecer nada de filosofia, sem ter lido um livro de filosofia, sem ter ouvido falar de nenhum filósofo especialmente, ele tenta produzir razões para aquilo que ele está levantando como algo verdadeiro, como algo justo. E nesse aspecto a filosofia está presente no nosso cotidiano, né? Existe sempre, de algum modo, em algum nível, um quê de discussão, um quê de cultivo filosófico. Existe um filosofar, na verdade, entendendo aí o filosofar como troca de ideias, de repente? Sim, sim. A gente está filosofando agora? De um certo nível, sim, né? Ou seja, num nível não técnico, digamos assim, estamos filosofando, estamos discutindo conceitos, estamos tentando esclarecer pontos, né? Então essa é a atividade básica da filosofia.
Tradicionalmente, ou quando a filosofia surgiu, ela surgiu exatamente nesse motivo, pensando quaisquer coisas, no sentido de que o modo anterior que se estabelecia como explicação do mundo era uma compreensão mítica do mundo, né? O que a gente chama de, sei lá, das narrativas, das histórias imaginárias, etc. Num determinado momento houve uma tentativa de romper com isso. Algum grupo, sobretudo dentro de uma cultura, a cultura grega, quis romper com esse modo de explicação e em vez de admitir que o mundo era explicável por narrativas, digamos assim, de caráter imaginário, começaram a pensar o mundo através de conceitos e argumentos, ou seja, daquilo que é dito tem que ser provado de algum modo. É porque, ao contrário da mitologia e da religião também, a filosofia ela tem base na razão, né? Exatamente. Isso se baseia na razão. Exatamente. Ou seja, o que a gente costuma dizer é que a filosofia trabalha com... Todos nós temos crenças no sentido de admitir coisas verdadeiras, seja na religião, seja fora da religião, e na filosofia, na ciência, etc. A diferença básica é exatamente esse elemento comprobatório. Ou seja, você precisa argumentar sobre aquilo que você diz. Aquilo que você diz tem que estar claro e não pode ser simbólico, não pode ser muito, digamos assim, ambíguo, contraditório, para exatamente produzir elementos de comprovação. O mito, assim como a filosofia, são condições humanas, né? São elementos da nossa condição.